Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar hoje sobre o livro do Amos Oz, livro lindo, um dos melhores livros que eu já li, que é esse aqui, ó, ali no Kindle, de Amor e Trevas. É um livro bem grandinho, ele tem 624 páginas, para vocês terem ideia, porque no Kindle não dá para mostrar, né? Esse livro aqui tem um filme feito com a Natalie Portman lá em Jerusalém mesmo, em hebraico e tal. Tem no Netflix. Eu não gostei muito do filme, porque eu acho que as cenas lá são muito descontextualizadas e o livro não, o livro explica tudo, não é uma coisa solta, sabe? Eu já li um outro livro do Amos Oz chamado A Caixa Preta. Eu fiz um vídeo aqui no canal, porém eu não gostei tanto quanto eu gostei desse. Inclusive eu deveria ter lido esse antes, porque ele daria uma explicação por esse outro livro, para os outros livros dele, né? Inclusive ele fala isso no Der Amor e Trevas. Ele também é um livro que tá no Mil e Um Livros para Ler Antes de Morrer. A Caixa Preta também tá, e um outro que é Meu Michel. Ele fala muito do Meu Michel nesse livro aqui. O que acontece nesse livro, né? Ele vai falar da vida dele, mas assim, até mais ou menos uns 15 anos de idade. Fala um pouco depois de quando tá adulto, mas o principal aqui é de quando ele era criança e morava em Israel, em Jerusalém, antes da criação do Estado de Israel. Durante o livro ele vai falar como foi a criação do Estado de Israel, porque ele era criança e ele lembra da votação da ONU e tal, quem viu o filme sabe. Então assim, ele vai fazer uma homenagem, na verdade, ele vai falar da família do pai, da família da mãe, porque a família do pai primeiro fugiu da Rússia, né, foi para a Lituânia, fugiu do Stalin, e depois tiveram que fugir do nazismo, né, assim, judeus. E a família da mãe fugiu de uma cidade da Polônia, inclusive muito triste, porque assim que eles saíram dessa cidade e foram para Jerusalém, assim, a cidade foi exterminada em 2 dias, assim. Bizarrice. Então ele vai contar das histórias dos avós paternos, dos avós maternos, das tias, da mãe, do pai. O pai e a mãe tiveram uma educação assim acadêmica, intelectual, porém, como eles tiveram que ir para Jerusalém, eles ficaram meio frustrados. O pai, por exemplo, trabalhava numa biblioteca, estudava bastante, falava várias línguas, a mãe também falava várias línguas, mas por essa situação política, né, dos judeus, eles acabaram sendo prejudicados. Então, a vida pessoal deles não foi como eles quiseram ser, e a culpa, né, assim, foi essa situação judaica, né, essa questão judaica do sionismo. E aí é muito triste, sabe? Você fica mal. Por outro lado, o Amos Oz, em todo o livro, ele demonstra esse sofrimento dele, de tipo, pô, eu nasci aqui e eu não tenho meio que culpa, né? Eu não sou inimigo dos árabes e tal. Não é uma posição assim política forte, mas ele se sente mal com toda essa situação, porque ele estava ali desde criança e desde o início. Então, ele se sente mal com toda essa situação, sabe? De estar num local e de meio que estar na terra que era deles há 2000 anos, mas depois não era mais, e depois acabou sendo, e tem os palestinos, árabes, que ele fala muito em árabes, né, no livro. Então, ele se sente mal com toda essa situação. E aí, tem várias histórias assim. Tem uma, por exemplo, que ilustra isso, né? Que ele vai comprar um queijo, ele e a família, criança, né? E aí eles ficam na dúvida, eles entram num conflito moral, porque o queijo é produzido pelos árabes. Se eles compram, eles estão desprezando os judeus que produzem queijo. Por outro lado, eles amam Tolstói. Eu também adoro Tolstói. E aí eles ficam assim, nossa, mas Tolstói falaria que nós teríamos que ser humanos, não pensar em árabes e judeus. Então, e o árabe que fez o queijo, ele também não merece ter o seu trabalho reconhecido, ganhar dinheiro com isso? Então, assim, é conflito atrás de conflito. Então, ele vai falar como eram as escolas, eles tinham uma vida assim muito pobre, sabe? Acho que a mãe dele era muito frustrada, o pai também ele era muito frustrado.
por terem ido para lá e não terem vivido uma vida que supostamente seria melhor na Lituânia, né, no caso do pai, e na Polônia, no caso da mãe. Então, assim, a mãe, por exemplo, nem vou falar como ela morreu, mas resumindo, ele fica órfão aos 12 anos e com 15 ele vai morar no kibutz. Inclusive é muito interessante porque a gente acaba descobrindo o que é esse kibutz, que eu já vi muito até em algumas séries e tal. Só que ele é uma coisa meio socialista, digamos assim. E o pai dele é contra, só que ele fica, quando a mãe dele morre, ele quer se livrar de tudo aquilo dali. Inclusive é uma das partes mais bonitas que eu acho do livro, porque ele tem uma herança assim de amor aos livros e por conta dos pais, né? O pai era bibliotecário, o tio era um acadêmico lá da universidade. O pai fez doutorado, a mãe também era muito inteligente. E aí ele queria meio que se livrar disso indo para um kibutz, que seria assim um local mais ou menos, vamos supor, uma ecovila. Eu imaginei isso, né? E aí, só que o pai era contra. Ao mesmo tempo, o pai já foi viver a vida dele, casou com outra pessoa, teve outros filhos. Então ele foi com 15 anos sozinho para esse kibutz. E ele não queria mexer com isso, mas acabou que ele viu que ele era escritor mesmo e não tinha para onde correr. Ele era leitor, psicopata mesmo, de ler muito, herança dos pais. E essa parte que eu quero falar, que eu achei muito bonita, que me marcou, é porque ele lia muito e ele ficava pensando, gente, mas todos os escritores, as histórias se passam em Paris, em Nova York, em Berlim, e pelo amor de Deus, eu tô aqui no meio do deserto, sei lá, num kibutz, o que eu vou fazer? Até que ele leu um livro americano lá, Ohio, alguma coisa, eu não vou lembrar o nome do livro, e aí ele descobre, ele tem uma epifania que o escritor tem que escrever o que está ao redor dele, ele não vai ser brilhante só porque ele está escrevendo o que tem em Paris, em Londres, em Nova York. Eu acho muito bonito. E aí, quando ele começa a ver que ele pode escrever, mesmo estando lá num kibutz, assim, um local pequeno, que nada acontece, sabe? Que tá todo mundo só trabalhando, produzindo coisas agrícolas, plantando, criando animais, mas que ele pode escrever e ser criativo, assim, ele é uma figura bem importante em Israel, inclusive. Tem a parte da criação de Israel também, da votação da ONU, é bem retratado no filme, com a Natalie Portman, e também quando rola essa votação, a cidade fica sitiada, assim, cercada, aí que começam os embates. Então as pessoas ficavam, vários parentes dele e conhecidos ficavam nesse apartamento que era meio embaixo da terra, assim, sabe? Dava para todo mundo se esconder e ficava todo mundo lá, mas muita gente morreu também, conhecidos dele, por conta desse cerco. Então, assim, é bem bonito. Você descobre muita coisa de Israel, da criação do Estado de Israel, ao mesmo tempo da vida dele, da vida dos pais. Ele não tem vergonha de falar, tipo, que ódio da minha mãe, que morreu lá. A raiva que tem do pai, aquela coisa normal de família, que a gente tem raiva, mas ao mesmo tempo você ama os seus pais, né? É muito bonito, gente. Eu fiquei assim encantada. Ele tem como ele perdeu a virgindade. Tudo tá relacionado assim aos livros. É bem legal. Ele ama livros, ama literatura. No meio do livro, assim, esse livro ele é escrito de maneira não linear. Então ele vai falando uma coisa da mãe, no outro, são vários capítulos, são 64 capítulos. Então no outro, capítulos curtinhos até. Então no outro ele já vai falar como ele era apaixonado pela professora quando ele tinha, sei lá, 9 anos. Aí no outro ele já vai falar do kibutz. Do outro já vai falar do tio, do outro já vai falar de literatura, assim, tipo um ensaio da literatura, de crítica literária, como que as pessoas estão lendo direito, se não estão lendo direito, se é bom leitor, se é mau leitor. Então, assim, é muito bonito. Sinceramente, assim, quem gosta de autobiografia ainda escrita de maneira bem diferente, é sensacional, sensacional. Claro, repetindo, o filme eu acho que não é tão legal, mas o livro é lindo, lindo, lindo. Espero que leiam.
Espero que tenham gostado do vídeo também e até o próximo vídeo. Tchau!